Queridos, minha casa é uma bênção? Domingo passado nós pregamos sobre essa pergunta. E, como eu disse, eu vou tentar fazer uma série de 4 mensagens. Essa é a segunda, terá a terceira e a quarta. Hoje eu quero tratar do aspecto, nesse empenho para que minha casa seja uma bênção, entendendo que, além de ter a minha família, que é a família de sangue, que é a família que nós temos uma relação, seja ela principalmente porque biologicamente pertencemos um ao outro, não é? Um homem e uma mulher tiveram uma intimidade e nasceu uma criança. Então, geneticamente, se você faz um exame de DNA, vai dizer da mesma família. Também sabemos que nesse nicho, nesse local, nesse ninho, crianças que são adotadas podem dizer que são crianças de sangue no sentido afetivo, de amor, de carinho, apesar de biologicamente não pertencerem ao mesmo escopo familiar, mas no sentido sentimental, amoroso, paternal, maternal, pertencem sim e muito. Daí se cria os ditos populares, como, por exemplo, pai ou mãe, não é só quem tem, mas é quem cria. Mas existe outra família, e nós precisamos de entender isso. Essa outra família não é a família de sangue, mas é a família do sangue. A família do sangue de Cristo. Eu já visitei dezenas e dezenas de países. Já ministrei em muitos lugares. Muitas coisas me impactaram, mas nada me impactou mais do que estar numa Jordânia, no Egito, em Israel, em Londres, Portugal, Suíça, França, interior da França, interiorzão da França, América do Sul quase toda, de Peru, Bolívia, Colômbia, Argentina, Chile, tantos lugares, e ali encontrar a família do sangue, que depois de um pequeno encontro, quando o Espírito que está em mim e o Espírito que está nele, que é o Espírito Santo, testifica que somos filhos de Deus, passamos a conviver como se tivéssemos intimidade. É um mistério. Como é que eu posso conviver com uma pessoa que conheço há um dia, conheço há horas, conheço há 2 dias, como se eu conhecesse essa pessoa há tanto tempo, porque, na verdade, não tenho com ela nenhum parentesco, não tenho nada, mas existe algo superior a tudo isso, que é o sangue do Cordeiro, que a batizou com o Espírito Santo, que me batizou com o Espírito Santo, que me fez templo, que a fez templo. Veja que essa igreja é uma profusão disso. Vocês vieram de várias cidades, de vários países, de vários lugares. Nós temos sotaques diferentes. Um vem do Nordeste, outro vem do Sul, um vem do Centro-Oeste, outro vem do Norte, e por aí vai. Mas quando passamos a barreira dos sotaques, quando passamos a barreira, às vezes, do será que vem alguma coisa boa dessa banda? Quando passamos essas coisas, podemos ver o Espírito de Deus naquela pessoa. Seja falando bate ou oxente, bichinho. Mas você vai ver alguém ali dentro falando pelo Espírito e você vai dizer, eu me identifico com você, você é meu irmão. Isso é uma coisa maravilhosa. Você entende, sim ou não? Então a gente precisa falar o que Josué 24:15c fala, de manhã, de tarde e de noite. Vai ter uma briga? Fala isso. Vai ter uma confusão? Fala isso. Vai ter um problema? Fala isso. Fala comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso tem que ser alguma determinação do meu coração. Eu quero. Amém? Nós já, domingo passado, entendemos alguns fundamentos importantíssimos para que isso funcione. Primeiro, nós fomos impactados com algo maravilhoso. É que esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, esse Deus que é enorme, esse Deus que é gigantesco, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus conta com você, esse Deus conta comigo, esse Deus conta conosco, para fazer alguma coisa aqui na terra. Deus deu autoridade a você, porque você é Adirham, você é barro. E por você ser barro, você tem autoridade nesse lugar. Só que só autoridade não resolve, você precisa ter poder. E para ter poder, você tem que ser igreja, você tem que ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Jesus Cristo, quando ressuscita, diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. A autoridade ele já tinha, porque ele, sendo Deus, se fez homem. O verbo se fez carne, para
ter autoridade nesse planeta, tem que ter corpo. Repete isso, para ter autoridade nesse planeta, tem que ter corpo. Pastor, apareceu um espírito endemoniado, apareceu uma pessoa endemoniada, eu vi um negócio endemoniado, eu vi um não sei o que lá. Não tenha medo. Por quê? Porque ele não tem autoridade sobre esse planeta. Se eles não têm algum poder, eles devem ter. Claro, a Bíblia chama eles de poderes. A Bíblia diz que eles são principados, poderes, potestades, dominadores das regiões celestiais. E, por último, desse mundo tenebroso. Como é que eles interferem nesse mundo tenebroso, pastor? Porque pessoas que têm bari, que têm corpo, que são barro, pessoas que, como você e como eu, dão a eles essa legalidade. Se você não der, acabou. Mas eu não orei muito essa semana, eu orei pouco essa semana. Eu me lembro muito de uma história que antigamente alguns cristãos achavam que o crente que comia carne de porco estava em pecado. O crente que come carne de porco está em pecado. Eu noto uma certa dúvida no ar. Nós temos uma determinação verotestamentária, ou seja, no Velho Testamento, para não comer animais tal, que tem a pata assim, assim, assado, porco está incluído no meio. Então, o judeu não comia porco. Por quê, pastor? Porque eles tinham uma questão sanitária muito precária. Moravam no deserto. Então, precisavam de comer animais que tivessem uma condição melhor, que não transmitisse com tanta facilidade alguma bactéria, alguma coisa, que eles não tivessem condições para trabalhar com aquilo. Me faça entender ou não? Tanto é que um dos primeiros sonhos que Pedro tem, exatamente na era neotestamentária, no Novo Testamento, é quando ele vê um lençol com animais, como porco e outros mais, e Deus diz, Pedro, pega, mata e come. E ali Deus disse a Pedro algo tremendo. O que foi que Deus disse a Pedro? O que Deus santificou não torna imundo o homem. Mas Deus estava falando de culinária, ou de dieta, ou de coisa parecida. Não, Deus queria que Pedro deixasse apenas de olhar para os judeus e olhasse para os gentios. Porque em seguida, Deus manda que Pedro vá falar com Cornélio. E Cornélio se converte. Amém? Mas são coisas que Deus faz para quebrar nossos paradigmas, nossas coisas. E então tinha um irmão de uma certa igreja pentecostal, e ele gostava de comer um porquinho, ele comia o porco. Mas tinha algumas pessoas na igreja que, se soubesse que ele comia porco, ia dizer, esse irmão é crente, mas não é. Porque que é crente, meu amigo, não come porco. Porque já teve isso, não sei se você sabe que já teve isso, sabia? Você fica espantado, não fica? Você sabe que já teve época que a gente não podia tocar bateria aqui na igreja? Não nessa, mas de outra. Já teve de tudo, queridos. Nós somos pródigos em criar regras. E a Bíblia diz que aquele irmão foi chamado para expulsar um demônio. Um cara estava lá endemoniado. E ele foi. E quando ele chegou lá, que ele olhou para o endemoniado e ele disse, te ordeno, em nome de Jesus, sai agora. O demônio disse, eu não vou sair não porque você comeu porco. Aí ele olhou e disse assim, com porco ou sem porco, você sai agora, no nome de Jesus. E o demônio saiu. Você diz, que história é essa, pastor? O que isso tem a ver com a gente aqui? Isso tem a ver, queridos, com a necessidade da gente entender que o poder de Deus é maior do que suas falhas, ou de suas aparentes falhas. Quando você expulsa um demônio, quando você é chamado para isso, tenha medo não. Vocês vão, por que você está dizendo que eu não tenha medo? Primeiro, porque não tenha. Ore, se consagre, vá lá e ajuda aquela pessoa. Não vá para ser o exorcista, você não é exorcista. Eu não sou exorcista. Quem expulsa demônio não sou eu, quem expulsa é Jesus. Amém? Segunda coisa, porque se vocês não expulsarem os demônios que vão aparecer, vai sobrar para mim, o pastor André, vocês vão todos, senhor pastor, tem um demônio aqui que não sai, vem aqui tirar, digo, tira você mesmo aí, meu irmão, amém? Teve uma época que estava uma igreja grande, tudo que é parecido de demônio, pastor Júnior eu estava cansado, né? Então, presta atenção, Deus quer fazer algo e ele conta com quem? Com o pastor Júnior. Não, ele conta com o pastor Júnior também, mas ele conta com você. É você, meu irmão. Pastor, não estou treinado, pastor, não estou sabendo, vamos treinar. Pastor, nunca passei por isso, vamos passar. Vamos crescer, queridos.
Então, fala assim comigo, com amor, com tranquilidade. Fala assim, eu quero crescer. Mas eu sei que crescer dói. É isso. Quando o menininho é pequenininho, tudo ele pede, você dá. Tudo ele pede, você dá. Ele vai crescendo. O que é que você fala? Vá buscar. Mas por que eu vou buscar? Porque você está crescendo. Eu não queria, eu queria na boquinha. Você cresceu e crescer dói, mas é bom. Amém, queridos? Você fala, mas por que é bom, pastor? Porque preste atenção. Preste muita atenção. Existem promessas e promessas e promessas de Deus para você. Mas se você não for maduro, você não vai poder tocar nessas promessas. Promessa é herança. E herança é para quem é filho, mas filho o quê? Maduro. Tem muitas heranças que são deixadas para fulano de tal, que ele só pode tocar numa parte dela aos 21 anos, outra parte aos 25 e o final aos 30. Por que é que o pai deixou assim? Porque aquela que ele vai receber aos 21, ele vai torrar. A que receber aos 25, ele vai começar a tentar aprender. Vai chegar nos 30 quase quebrado, aí nos 30 ele se organiza. A Bíblia diz que o herdeiro, quando é criança, em nada difere do servo. Então vamos crescer, igreja? Sim ou não? Você fala, como é que eu cresço, pastor? Cresça sabendo que tem uma parte que é você quem faz. Uma parte é sua. Nós estamos tratando de casa, sim ou não? Então tem uma parte que é sua. Domingo que vem eu vou falar mais sobre isso, tá certo? Temos que lembrar que cada geração precisa passar por suas próprias experiências. Você tem que passar por suas experiências. Nós falamos aqui do Thales. A mãe do Thales tem muitas experiências, o pai do Thales tem muitas experiências. Thales também deve ter experiências, ele tem experiências. E os filhos do Thales precisam de ter suas próprias experiências. Samuel vem aqui de uma família que é evangélica há muitos anos e tal, que devem ter cada um sua própria experiência. Talvez em família já contaram testemunhos para vocês, para os filhos, não é verdade? Tem um irmão que é pastor, que deve ter vindo dessa situação toda, mas Samuel tem também suas próprias experiências. Já escutei histórias de Samuel, ele me contando como foi que veio para cá, que Deus fez, que levou, que aconteceu, que amparou. É verdade ou não? Mas os filhos dele precisam ter suas próprias experiências. A responsabilidade do ensino, queridos, a responsabilidade pertence aos pais. Não pode ser terceirizada. Deus pode levantar pessoas para ajudar você. Deus pode levantar os nossos ministradores do MPD. Pode levantar os irmãos do Laude. Pode levantar esses irmãos que estão pastoreando a vida dos nossos jovens aqui na sexta-feira e nos demais dias, que é o Youth Group. Mas a responsabilidade pertence a quem? Aos pais. Por último, temos que ter o cuidado para não passar apenas os costumes, apenas os rituais, sem ter nenhum poder. Muitas vezes, o pai está orgulhoso e está feliz, porque o filho agora aprendeu a orar para dormir. É bom, pastor? É bom. Mas se for só isso, se for só um costume, só um hábito, é insuficiente. Nisso tudo, nós precisamos entender que o segundo passo, muito importante, é você entender isso, e você levar a sua família a entender que nós não estamos sozinhos. Quantos aqui já viram aqueles vídeos de uma girafinha ou de um búfalo que sai da manada, fica sozinho e é atacado por um bocado de leões? Alguém já viu esse tipo de coisa? Já viu? Aí está perdido, coitado. Ele correndo para um lado, para outro, e a patada, e a mordida, até que, quando você menos espera, vem aquela manada de búfalo, e você assistindo aqui, dá vontade de gritar, né? Porque um búfalo pega um leão daquele, dá uma chifrada, joga o leão vai longe, e você... né? Aquela alegria, não é verdade? A gente fica contente porque a família voltou para socorrer o aflito. Sim ou não? Mas tem que ter uma pergunta. Você fala, qual é a pergunta? O que é que esse baby buffalo estava fazendo sozinho por aí, meu querido? Você tem uma família, meu querido. Ah, não, quem manda na minha vida sou eu. O leão sabe.
O leão sabe, a Bíblia diz que ele anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós somos família de Deus. Isso é poderoso. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos. Graça, graça, graça. Sabe o que é graça, não? Paga quanto na graça? Zero. Fala zero. Vinde, comprai e bebei. Sem dinheiro, sem prata, sem ouro. Compre para você pão, leite, comida. Isso é o supermercado de Deus. Está lá na Bíblia, está em Isaías o que eu estou dizendo aqui. O supermercado de Deus é uma promoção impressionante. Não é pague 3 e leve 2, não é isso. É vá. É tudo de graça. Amém, queridos? Porque pela graça sois salvos. Mediante quem? A fé. Então eu tenho que crer. Teve um dia que eu fui fazer um tratamento dentário, eu tenho problemas cardíacos e eu sempre tenho que tomar, dependendo da situação, antes um antibiótico. E a Tânia disse, pega esse antibiótico e toma 2 antes de vir para cá, 2 horas antes. Ok. Aí ela falou, olha, em tal local, eles estão dando esse antibiótico. Eles dão. Você chega lá para comprar e esse é tão barato que eles dão. E eu não desconfiei muito, porque é nossa irmã Tânia, aqui da igreja, que está comigo desde o começo. Mas eu achei meio estranho. Dá? Né? Você falou, o que é que você fez? Eu tive fé, eu criei. E eu fui lá no lugar. E eles me deram. E eu tomei os antibióticos. Era de graça mesmo. E se eu não tivesse crido, eu teria recebido? Não. Então é pela graça. Mas é mediante a fé. Você crê? E isso não vem de vós. É dom de Deus. Mas por que não vem de mim? Porque não pode vir de obras. Porque você tem um problema, o pastor Júnior tem um problema, nós temos um problema que a gente, qualquer coisinha que a gente faz, a gente se gloria. É impressionante, a gente está com medo antes, a gente acha que não vai dar para fazer, quando a gente faz, a gente sai. É impressionante, pode ver isso, pode ser o menor, a criancinha pequenininha. Eu não quero, eu estou com medo e tal, e tal. Aí ela vai naquele balanço que ela está com medo. Quando ela sai do balanço, mostrando para o irmãozinho dela, não é não? Mas não vem de obras para quê? Não tem como se gloriar. Fui salvo. Eu me lembro muito tempo atrás que tinha um irmão que ele diz assim, quando eu chegar no céu, eu quero chegar diante do Senhor de pé. Eu chego a tremia, porque eu fiquei pensando, quem é esse que sem entendimento diz uma coisa dessa? Quem é que poderá chegar diante do Senhor de pé, se toda a minha justiça junta não passa de trapo de imundícia? Quando eu chegar diante do Senhor, eu chegarei com a boca no pó, mas Ele me levantará como levantou João. Quando João caiu, um dos anciãos tocou e disse, não chores. Chore não, querido, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele vai abrir o livro com os desígnios do planeta Terra. Esse é o Deus que você serve. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Amém, queridos? Agora ele explica mais. Nós somos feitura dele. Criados em quem? Em Cristo Jesus. Esse pastor, hoje você falou que a gente foi criado em Adão. É verdade. Mas aquela semente não se corrompeu? Você lembra? Então a Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Então nós somos recriados. Por isso que a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Nós fazemos parte de uma nova criação. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Naquele tempo, estava-se em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois de quê? Diga, eu sou da família de Deus.
E como é que é essa família, pastor? Essa família ela é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Primeiro ponto, nessa reta final, fazendo uma aplicação para a gente. Primeiro ponto, minha casa, para ser uma bênção, precisa ser casa de Deus. Não pode ter duas coisas. Eu sou uma coisa aqui e eu sou outra coisa em casa. Não. 1 Coríntios 16, 19 nos dá uma ideia de uma casa que, de fato, de tanto ser casa de Deus, se transformou num GE, num grupo pequeno. E foi crescendo e Paulo começa a chamar essa casa de igreja. 1 Coríntios 16, 19, ele diz, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, um casal, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Áquila e Priscila começou essa história de orar em casa, e abençoar, e vinha um casal, e vinha outro, e vinha outro, e vinha outro, e a casa deles virou o quê? Uma igreja. Você fala, pastor, para que minha casa vire uma igreja, eu tenho que começar a falar e começar a encher de gente lá em casa? Não. A casa de Áquila e Priscila já era igreja quando estava somente os dois lá. As pessoas que foram lá viram que lá era uma igreja. Perceberam isso. Já contei aqui, vou recontar, quando nós fomos vender nossa casa, hoje a gente mora num apartamento, a casa cresceu muito nos últimos anos, porque os netos foram embora, os filhos foram embora, a casa ficou muito grande. Quando nós vendemos a casa, depois que estava tudo fechado, nós não entendíamos porque aquele casal, toda vez que ia lá, eles queriam que a gente orasse por eles, e a gente orava. E, no final, a senhora que estava comprando disse, olha, eu comprei a casa porque no dia que eu entrei aqui, eu senti uma paz nessa casa tão grande. Eu só vi tanta casa bonita aqui no Doral, vi tanta casa, eu vou lhe ser sincero, melhor do que a sua. Mas quando eu entrei aqui, eu vi uma paz nesse lugar. E quando eu vim para o meio da sala, eu senti como se viesse uma presença de Deus e me abraçasse. Um casal católico. Você diz, vocês estavam, pastor, passando um período assim, de muita tranquilidade, sem nenhum... A gente estava passando um período de muita tribulação. Eu tinha sido hospitalizado, tinha que fazer uma ablação, um ablation, um negócio. Era um período de muita tribulação. Mas a presença de Deus não tem nada a ver com isso. Deus ensina a você e a mim a ter uma paz que excede todo entendimento. Isso não depende do que nós estamos passando. É paz na tranquilidade e paz no meio da tormenta. Então é preciso que a gente entenda isso. Nós pertencemos à casa de Deus. A sua casa deve ser uma extensão da igreja. Muitas vezes a gente diz, quero ninguém aqui em casa. Deus me livre. Isso é um bando de falador. Olha, queridos, Provérbios 18:1 diz, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Vez por outro, um irmão ou uma irmã chega para mim, diz, pastor, faz tanto tempo que eu estou aqui, estou querendo lhe convidar para tomar um café lá em casa, como que diz assim, acho que o senhor não vai aceitar. Eu digo, mas eu já aceito. Diga aí o dia, a hora e o momento que eu já estou lá, com toda alegria. É só marcar, só não consigo ir em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não consegui isso até hoje, mas marcando assim a gente vai com alegria. Você fala, mas por quê, pastor? Aquela família é uma família que vai assim, é porque é minha família, é a família do sangue. A sua casa é a minha casa é a sua casa, é vida com vida. A tua dor é a minha dor, a minha bênção é a tua bênção. E nós somos maduros, a gente não é aproveitador. Não é porque a tua casa é minha casa que eu vou me meter dentro da tua casa para me aproveitar de você. Não, meu querido, porque isso é coisa satânica. A família de Deus não tem esses costumes, não. A família de Deus sabe o que está fazendo. Sabe se aproximar um do outro para abençoar e não para sugar. Me faça entender? Sim ou não? Então temos que entender isso, queridos. Minha família precisa saber que ela é família de Deus. Seu filho sabe que ela pertence à família de Deus? Eu andei contando a eles. Mas será que ele sabe? Porque se ele escutar você falando mal da igreja, ele escuta. A não ser que ele tem um problema de audição, mas ele não tem. Se você fala de algum irmão, aquele irmão da igreja não me entra, ele escuta. Criança é impressionante, ela escuta.
Aquele dia que a gente resolve comer um irmão da igreja com pizza, ele sabe. Cuidado, queridos. Seus irmãos têm falhas. Como é que você sabe que meus irmãos têm falhas, pastor? Porque você também tem. Eu também tenho. A igreja de Cristo é feita por homens e mulheres que falham. Uma coisa é falhar ocasionalmente, outra coisa é ser um pecador safado que quer atrapalhar a vida dos outros. A gente falha, a gente se perdoa, a gente se corrige, a gente se ama, a gente se abraça, a gente se levanta. E seu filho precisa aprender isso. Talvez a grande pergunta aqui seja, como é que eu faço parte dessa família? Ora, nós já lemos aqui que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Quando Jesus se encontra com um mestre de Israel, ele não sabia dessas coisas. Ele se encontra com Nicodemos e em João 3,3, e Jesus responde, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você fala, o que é isso, pastor? Você tem que evangelizar seu filho. Você tem que levar seu filho a Cristo. Seu filho tem que um dia dizer assim, pai, mãe, eu quero aceitar Jesus. Você fala, enquanto isso não chega, pastor, existe um mistério na Bíblia que é a idade da consciência. Enquanto a idade da consciência não chega, Jesus é como que ele dissesse, eu cuido dos seus filhos e a eles me pertencem. Quando queriam impedir que crianças chegassem a Jesus, ele disse, não impeça, porque deles é o reino dos céus. Ele falou assim, eu vou ver como é que eu faço. Não, ele falou, deles é o reino dos céus, isso é um mistério de Deus, é uma coisa que eu não tenho que discutir, que não discutir. Deus está dizendo assim, a inocência faz com que esses, quando morram ainda inocentes, acabou. Mas vai chegar um momento que seu filho vai ter consciência de pecado, consciência de juízo, consciência de uma série de fatores. E você tem que entrar com a graça. Você diz, eu tenho uma boa notícia para você, meu filho. E qual é a boa notícia? Nós temos um Deus que perdoa nossos pecados. E que Ele passa a morar em você. E que Ele escreve seu nome no livro da vida, de onde ninguém pode apagar. Mas não vão vir mais desejos pecaminosos, vão vir. E o que é que eu vou fazer? Você vai aprender a dominá-los. O pecado estará à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. E eu vou estar com você nessa caminhada. Você me entende, sim ou não? Você precisa dizer ao seu filho que ele é salvo pela graça. Talvez seu filho que é criado numa meritocracia, ou seja, se eu mereço, eu recebo. Não é assim? Se fizer, você tem sobremesa. Se não fizer, não tem. Não tem uma história assim? Talvez ele não vai entender como é que uma salvação pode ser pela graça. Você precisa explicar isso. Quando uma coisa é inalcançável, não tem como alcançar. E Deus, pela sua graça e misericórdia, nos fez alcançar a misericórdia. A palavra precisa ser explicada a seus filhos, que os nossos caminhos são de uma estatura, mas os caminhos do Senhor são muito elevados. E o homem tenta chegar lá, e não chega. E a boa notícia, o evangelho, boas novas, é dada por João Batista, primeiramente, quando ele diz, mudem sua cabeça, arrependam-se, se convertam, mudem seus comportamentos, porque a gente tentou tanto chegar lá e nunca conseguiu, mas agora o reino de Deus chegou até nós. O reino de Deus se acercou, o reino de Deus veio até nós. O verbo se fez carne. Nós precisamos dizer essa boa notícia, dizer que é um dom de Deus, é uma graça, que isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Meu filho, seu filho, nossos filhos, nossos netos, precisam entender João 1,12, quando diz, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Seu filho precisa entender que ele não serve apenas ao Deus de papai, ao Deus de mamãe. É natural que assim seja no começo. O profeta Eliseu serviu com muita dedicação ao Deus de Elias. Até o momento que ele passou pela sua própria experiência e passou a ser o Deus de Eliseu. Diga assim, eu quero evangelizar meu filho. E você pode me perguntar, como é que eu faço isso, pastor? Eu vou dar uma má notícia e vou dar uma excelente notícia. Vou começar pela má. Posso? Você não consegue. E você pode falar, por que eu não consigo? Porque você vive na mesma casa, ele vê suas falhas, vê seus erros. E qual é a excelente notícia? É que pela misericórdia de Deus e pelo milagre de Deus, ele torna você apto, ele muda os olhos do seu filho. Seu filho começa a olhar para você e fala assim, pai, eu te conheço, eu sei que você não é perfeito, mas eu vejo Deus em você e eu quero escutar da tua boca o que é que você tem para me dizer. Você diz, como é que você está dizendo isso, pastor? Onde é que você arranjou isso? Eu arranjei isso no Efésios 2,10, é o mesmo texto que a gente leu.
Porque depois que eu sou salvo pela graça, por meio da fé, depois de tudo isso que não vem de obras, depois de todas essas coisas, ele diz, agora nós somos uma nova criação, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não é para fazer boas obras. Você fala, não é para fazer? Não, fazer é consequência, para andar nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fazer boa obra é consequência. É permitir que isso me transforme tanto que a minha vida, as minhas ações, o que eu vou fazendo, fica muito parecido com o que Jesus fez. Então eu me torno apto. Eu não sou apto, eu sou inútil para o propósito de Deus. Joaquim Costa Júnior, que nasceu há poucos anos atrás, no dia 20 de julho de 1957. Pode fazer as contas, 65 anos. E que estudou um monte de negócio, faculdade, leu tantos livros, escreveu livros, ele é inútil para o propósito de Deus. Porque o bem que eu quero fazer, quando eu menos espero, não faço. E o mal que eu não quero, quando eu me surpreendo vendo que eu estou fazendo aquilo. Mas pela graça de Deus, que me alcançou e que me transportou do império horroroso, maligno das trevas e me colocou no reino do Filho do seu amor, me torna útil, me torna apto. E eu posso entrar em Romanos 8 e dizer, portanto, agora, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei da carne, mas se andam segundo a lei do Espírito. Não é porque você é bom, não é porque você é de família quatrocentona, não é por nada disso, não é porque você buscou, como eu vejo gente buscando, meu Deus, qual será? De quem eu sou descendente? Sou descendente de europeu, glória. Judeu, como tem gente agora? Sou descendente de judeu, sou israelita, logo vi que eu estou embaixo da bênção de Abraão. Não é isso, viu, filho? Eu falei, isso é o quê, pastor? Eu não vou nem dizer o que não, mas depois você pensa. Tudo que eu tenho na carne significa esterco. É o que Paulo diz, tudo que eu tenho na carne. Ele diz, eu sou judeu, fariseu, cidadão romano, falo várias línguas. Tudo isso se tornou esterco. E por que é que você é apto, então, para falar, Paulo? É porque eu que não era nada, nem povo eu era. Eu agora sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E quando isso ocorre, o que é que ocorre, pastor? O que é que acontece? A primeira coisa que acontece não é que você fica sabido. Não é porque você fica reconhecido, as pessoas dizendo, puxa, essa pessoa sabe tanto da Bíblia. Não é. E você fala, é o quê, pastor? É que você começa a ser uma pessoa que, quando a gente se aproxima de você e que anda com você, você exala paz. Você passa a ser um pacificador. E você fala, por que isso? Porque no mesmo texto diz que naquele tempo você e eu estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Nós fomos aproximados. E qual foi o veículo que Deus usou? Qual foi o instrumento que Ele usou? O sangue do Cordeiro. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Eu era inimigo de Deus e Ele me reconciliou com o Senhor. Eu era inimigo de mim mesmo. E ao longo desses anos Ele tem me reconciliado comigo mesmo. Eu era inimigo do outro. Por que você era inimigo do outro, pastor? Você era raivoso? Não, é porque lá dentro da gente, nós somos egoístas, a gente quer o lugar do outro. Nós temos dificuldades que precisamos vencer. Precisamos aprender a nos alegrar na alegria do outro. Porque quando a gente estava lá naquele lado, a gente aprendeu certos hábitos muito ruins. Onde não basta você receber, precisa que o outro perca. Você comprar um carro e você dizer, esse carro custava 10, mas eu comprei por 11.500. Por quê? Você fez, não, a pessoa estava falando, eu paguei 11.500. As pessoas vão olhar para você com um olhar de desdém. Você é um trouxa. O bom seria que o carro valesse 10 e você tivesse enganado a pessoa e comprado por 7. Aí você era o cara. E quando você for vender o carro que vale 10, você vender por 12, porque aí você vendeu até o rastro do pneu. Você fala, o senhor está ensinando a gente a comprar carro caro e vender barato, pastor? De jeito nenhum.
O que eu estou tentando ensinar a mim mesmo, a me pacificar, é me alegrar na alegria do meu irmão. É calar dentro de mim as perguntas, por que ele e não eu? A primeira ação de Jesus é trazer paz. Reconcilia o homem com Deus, reconcilia dois povos, faz com que eu, que sou completamente fora da aliança, entre na aliança de Abraão. Não preciso provar que tenho sangue judeu, não preciso provar nada disso, porque eu estou aqui não é pelo sangue biológico, mas eu estou por causa do sangue do Cordeiro. Essa paz deve ser estabelecida, queridos, dentro de mim, para que ela seja estabelecida na minha casa e em todos os meus relacionamentos. Sua casa tem que ser chamada casa de paz. Muitas vezes a gente fica preocupado porque nossos filhos brigam um com o outro. Por quê? Romanos 12, 18 diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse texto diz duas coisas muito importantes. Primeiro é que a minha ênfase tem que ser paz, paz, paz. Eu preciso querer paz, 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 que não significa necessariamente ter uma convivência com todas as pessoas, mas ter paz. Porque aqui está dizendo que tem algumas pessoas que estão passando por conflitos, que ainda não foram trabalhadas, que elas vão rejeitar a paz que eu ofereço. E eu não vou poder ter com ela, nesse momento, uma convivência, porque ela não quer. Mas eu estou aberto para quando ela quiser. Me faça entender, sim ou não? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Da minha parte, aquela pessoa não vai ter represália. Quando tudo isso ocorre, igreja, seus filhos vão começar a entender que na sua casa deve ter regras, sim ou não? Eu acho que tem que ter regras. Mas os seus filhos precisam entender que o relacionamento verdadeiro vai além das regras. E você fala, por que vai além das regras? Porque, a não ser que você faça da sua casa um Big Brother, você bote câmera em todos os lugares e você pague alguém para ficar vigiando 24 horas por dia tudo o que acontece dentro de casa. Isso vai ser um inferno. Então, Deus não espera de você e de mim que a gente vive embaixo de um conjunto de regras. Eu vinha para cá hoje e me lembrando de uma música que eu era adolescente, e a tia Olga, então quantos aqui lembram da tia Olga que disse que eu não sabia cantar, depois no final disse que eu sabia, lembra dessa história? Pronto, eu sou uma pessoa que toca violão, já compus muitas músicas, mas no começo não era assim, no princípio não era assim. Quando eu fui fazer teste para o coral, lá na igreja, a primeira igreja batista de uma pessoa com tia Olga, ela me chamou e disse, olha meu filho, o seu dom é outro. Esqueça dessa história de cantar, porque o dó está parecendo fá sustenido bemol, né? Uma coisa meio que vai e vem. E aí eu fiquei assustado, fiquei um pouco temeroso, mas aí eu orando, Jesus falou, cante para mim. E aí fiquei lá com meu violãozinho em casa, tocando para ele. E um dia eu estava assim num banco, assim como a irmã está aqui, cantando, e eu não percebi que atrás de mim estava a irmã Olga, a tia Olga, sabe? E eu cantando alto, porque eu fiquei mais corajoso quando estava na grande congregação. Na grande congregação eu abri a boca, né? Aleluia, entendeu? Aí eu vi aquela pessoa batendo no meu ombro. Quando eu olhei para trás, tia Olga. Digo, meu Deus, tia Olga veio bater aqui, agora ela vai mandar eu calar a boca até no culto aqui. Aí ela disse, olha, quando terminar o culto, fica um pouquinho mais, que eu quero fazer um teste com você. Eu digo, pronto. Como é que eu faço? Eu tenho que ficar olhando onde é que tia Olga está, para onde ela sentar num canto eu ir para o outro, né? Eu sei que quando terminou o culto, ela foi lá para o piano, fez lá aquela teoria solfejo, papapá, e babá. Aí eu fui fazendo essas coisas lá, aí eu comecei a ver ela emocionada, ela falou, é impressionante, porque você agora está cantando. Então Jesus me curou, amém, queridos? E a partir daí comecei a cantar, ministro de louvor, fiz muitas músicas e tal, mas foi ele que me curou, amém? Aí você diz, e o que é que significa essa história? O que é que isso tem a ver com esse negócio todo que nós estamos conversando aqui? É o seguinte, queridos, porque eu não sabia nenhuma regra daquele negócio. E eu fui lá para o conservatório, fazer aula de teoria e solfejo, aprender violão por partitura, ler partitura. Você está me entendendo ou não? Mas demorava.
o dedo não obedecia. Mas houve um dia, uma hora que abriu. Você falou, o que foi que mudou, pastor? Foi aqui dentro de mim. Eu não queria mais cantar para alguém achar que eu cantava bem. Eu não queria pertencer ao coral para dizer que eu pertencia ao coral. Você entende o que eu estou dizendo? Eu queria cantar para quem? Para Deus. E aí ela fez um coral de adolescentes e jovens, e a gente fez um jogral. Eram várias músicas, mas eu nunca esqueço de uma delas. Uma delas era assim, vou tentar lembrar, viu? Muitos anos. Coisa pouca, quase uns 55 anos, não, 50 e pouco. Aí a música era assim: domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo, não. Entendeu mais ou menos, não? Aí falava de vários irmãos, que eu não vou lembrar agora, certo? Aí falava, Henriqueta Moraes é a tal, linguaruda proverbial. E aí ia falando e tal, e tal, e tal. Mas no domingo ela estava legal. E cada um tinha um negócio. Um falava mal do outro, o outro não sei o quê, mas no domingo estava como? Legal. Você fala, isso é engraçado, pastor, qual é o problema disso? Isso não tem problema nenhum, querido, se os nossos filhos não vissem. Mas o problema é que eles veem. Regra é bom, mas cuidado para não passar só o rito, sem o espírito. Eu, quando casei com a Rosana, foi estabelecido entre nós um pacto, e nesse pacto tinha uma regra chamada fidelidade. E a gente era muito novo, eu tinha 20 anos, ela tinha 17 anos. E ali a gente disse que a gente ia ser fiel ao outro em todas as horas, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, nos altos e baixos da vida. Já se vão 45 anos, pela graça de Deus. Mas é mais fácil na saúde, na riqueza e nos altos. É mais difícil na pobreza, na enfermidade e nas tormentas. Então, se for só regra, regra lembra contrato, todo contrato tem muita regra, mas todo contrato tem uma regra, que é uma regra que diz, caso queira se romper esse contrato. E esses são os problemas com a regra. É quando chega uma certa idade que o filho diz, olha, pai, te amo, mãe, te amo, vocês foram legais comigo, mas esse mais é que me mata, viu? Estou indo embora. Vou fazer outra coisa. Foi o que aconteceu, papai e mamãe? Você não fez regras? Fiz. Eram erradas? Não. Mas precisava um pouco mais. Aconteceu isso com Moisés, aconteceu isso com toda a galera do Velho Testamento. Regra não faltou. Faltou regra? Não faltou. Mas em Efésios 2,15 diz assim, ele aboliu na sua carne as regras. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Ficou uma regra muito diferente. Qual foi a diferença? Deus vê tudo, diante do seu trono tem como mar de cristal, nada fica oculto diante dele, e você tem que decidir se você quer ou se você não quer. E se você quer, tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias. Por quê? Porque eu amo, eu sou do meu amado, e meu amado é meu, é bom estar com ele. É gostoso estar com ele. Não é pesado ser fiel à minha esposa. Eu a amo e ela me ama, ela cuida de mim. E eu luto para cuidar dela. Versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, se eu sou família de Deus, e se eu ajo por causa do Espírito de Deus, não é porque tem alguém, um discipulador, um líder de GE, olhando para mim, vendo minhas fotos no Instagram. Irmão, essa foto, pode acontecer. Postar uma foto que alguém precisa dar um toque para você. Olha, eu entendi sua intenção, mas o decote ficou mais dedo do que cota. Então, bota outra aí para dar um negócio. Não tem problema nenhum com isso. Amém, queridos? Mas não pode ser isso que me faz ficar legal. Não, eu tenho que ter cuidado, porque se eu postar isso, rapaz, lá quem é aqueles
chatos, vidas com vidas chatas de Cristo. Não, meu irmão. Nem fala isso porque teu filho ouve. Filho, eu quero que você vá nos jovens. Por que eu devo ir nos jovens se aquela igreja é uma igreja chata? Por que eu devo ir nos jovens que às vezes tem domingo que você fala, esse domingo a gente não vai, eu vou ficar vendo pela televisão? Por que eu tenho que ir nos jovens se você diz, os meninos têm um problema, rapaz. Você fala, qual é o problema, pastor? Eles precisam de uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço. A Bíblia diz, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não estou falando aqui de teologia, de pastores, mas um dia eu fiquei pensando, o que é que mais provocou a minha ira com relação ao meu pai? É quando meu pai dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aquilo me dá uma raiva tão grande. Você não pode. Eu digo, mas você não faz? Olha o respeito. Isso me irritava profundamente. Eu achava que não era justo, não sei se me faz entender. 1 João 2,6 explica que se nós somos família de Deus, devemos agir como família de Deus. Você continua querendo que a sua casa seja uma bênção? Sim ou não? Você continua querendo que a sua casa seja abençoada? Sim ou não? Então, precisamos agir de forma coerente. 1 João 2,6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Os nossos filhos verão muito mais essa pregação do que qualquer outra. Não vai valer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Muitos anos atrás, quando eu era um adolescente, eu fazia parte dos Embaixadores do Rei, que é um movimento para crianças, para rapazes e moças mensageiras da Igreja Batista, de onde eu vim. Atrás do livrinho tinha um quote, né? Tinha uma frase. Eu nunca esqueci. Estava escrito assim, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Nesse pacote, Igreja de Deus, nós precisamos entender e precisamos passar para os nossos filhos a importância de congregar. Se eu passo para o meu filho que qualquer coisa é suficiente para eu não congregar, ele vai aprender o quê? Ele vai aprender isso. Em Hebreus 10:25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, sendo o costume de alguns. Ora, isso já é um costume desde quando? Os tempos bíblicos. E se você for ver o contexto disso, você sabe qual é o contexto disso? Eles estão vivendo melhor. Quando eles estavam vivendo mais embaixo de couro, mais embaixo de luta, mais embaixo de batalha, eles estavam mais juntos. E agora, o autor de Hebreus está dizendo, vocês não lembram quando vocês passaram por isso? Vocês não lembram que alguns foram escárnio? Vocês não lembram? Parece que já tinha passado essa fase. Parece que estavam começando a viver uma vida mais sossegada. E qual foi a reação deles quando estavam vivendo a vida mais sossegada? Congregar menos. Que recado eu estou passando para Jesus? Digo, Jesus, se o Senhor quer que eu congregue mais, só no coro. Jesus, se o Senhor quer que eu ore mais, desça lá na ripa, porque comigo é assim. É isso, queridos. Eu preciso passar uma mensagem para o Senhor, dizendo assim, me dá paz, porque na minha paz, a minha fidelidade será em dobro. Eu não venho aqui congregar com meus irmãos porque eu preciso de uma bênção. É porque meu irmão já é uma bênção. Eu tenho lutado nesses últimos dias, nesses últimos meses, a gente passou muito tempo só com o carro. Minha esposa, quando a gente acorda no domingo, ela tem várias funções, né? Várias da casa. Eu tento ajudar um pouco, para não ficar tão assim, descarado para mim, né? Levo um lixo, ajeito um negócio, dou um negócio para o cachorrinho, alguma coisa e tal. Mas ela é aquele trator, fazendo 1001 coisa desde que acorda. Inclusive faz o almoço, para quando a gente voltar o almoço está pronto. Então fica muito difícil a gente chegar aqui 9h30 da manhã. A não ser que acorde mais cedo ainda. Aí agora, recentemente, o irmão Wilber me abençoou e me emprestando um carro dele, enquanto eu estou buscando um para comprar. A gente está com 2 carros. Então eu tenho feito o possível para chegar aqui cedo para o café da manhã. Com os irmãos aqui. Mas é uma delícia, queridos. Você falou o que é delícia? O pão, a comida, tudo é bom demais. Cada dia tem uma novidade. Domingo passado fizeram um show aí de café nordestino, aí está ali, ó, o casal ali, ó, Tiago e Lorena, lá junto com o pessoal, era cuscuz para um lado, era, né? Tinha de tudo. Aí, sempre tem, mas não é isso não. É a presença dos irmãos.
É o gosto de conversar com um, conversar com o outro, é abraçar um, é abraçar o outro. Isso é bom demais, queridos. Entendi, pastor, o senhor está vindo aqui porque o senhor está precisando de uma oração, e o senhor está querendo a bênção, eu digo, senhor, eu vou fazer um sacrifício. Eu chego mais cedo, 9h30, porque o senhor vai me dar uma bênção, aí eu fico até o final, eu fico até 12h30, meia hora a mais que os outros, para que o senhor me dê. Isso é religiosidade, não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Nada a ver. É preciso nos encorajar, um ao outro, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que é que se aproxima o dia? O dia do Senhor, o dia do juízo. E isso está sendo dito há desde 2000 anos atrás. Então não está se aproximando, pastor. A Bíblia diz que essa expectativa me faz viver bem. Quando eu vivo nessa expectativa, eu vivo atento, eu não fico absorto, eu vivo nisso tudo. Então, como é que eu posso ter uma casa que é uma bênção? Repito, Deus já fez a parte dele. Agora depende de nós. E tudo começa com a nossa conversão. Você já se converteu? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já entendeu o que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já obedeceu o Senhor descendo as águas do batismo? Você é uma pessoa que procura crescer, estudar. A igreja oferece o quê, pastor? A igreja oferece pequenos grupos, grupos de integração, vários seminários, vários seminários de cura interior, seminários de ensinar você a buscar o seu dom, o seu talento, seminários para você aprender a trabalhar com finanças de uma maneira que você não fique preso a dívidas, não fique preso a esse mundo, mas honre ao Senhor. Seminários para aprender o casal a ser casal, pai a ser pai, filho a ser filho. A igreja está cheia de seminários. Você tem pegado essas coisas, pegado essas oportunidades? Quando fazemos tudo isso, nós começamos a entender melhor o que significa pertencer à família de Deus. Nossa casa passa a ser a extensão da igreja. E faz sentido para a gente quando a igreja, aqui você vai escutar muitos irmãos dizer isso, que a nossa missão é fazer discípulos, mas a nossa visão é que cada casa é uma igreja e cada discípulo é um sacerdote. Que Deus abençoe você poderosamente e encha você com a presença dEle. Amém, queridos? Deixa eu orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, temos sido impactados há 2 domingos com a pergunta: minha casa é uma bênção? E sabemos, meu Pai, que podemos melhorar, sabemos que podemos entender melhor isso, nos aprofundar mais. Talvez um ou outro irmão que está nos escutando está dizendo: a minha casa não é uma bênção. E que tremendo saber que Tu és um Deus de misericórdia, um Deus que é completamente, meu Deus, expert em fazer do mal bem, da maldição bênção. Então, uma visita a cada coração que está aqui, Senhor. Traz vida e vida com abundância. Traz para cada um de nós a dimensão do que é pertencer à família de Deus. Faz assim, Senhor. Mexe com o meu coração, com o coração de cada irmão que está aqui. Em nome de Jesus.